Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos, aprender aí e resolver juntos alguns exercícios e exemplos de questões de diagrama de fases, para que quando vocês forem fazer vestibulares e Enem, vocês estejam, craques e possam tirar de letra questões sobre diagrama de fases. Então, vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta diz o seguinte: considere o diagrama de fases do dióxido de carbono, fórmula molecular CO2, representado abaixo e responda às questões. Antes de começar a responder, vamos verificar aqui que nosso diagrama de fases, ele é um gráfico, em função aqui no eixo X, em função da temperatura no eixo X, e no eixo Y, em função da pressão. E vamos nos atentar na unidade de medida que é utilizada aí para pressão e temperatura. Por quê? Porque se lá no meu exercício, na questão que eu estou respondendo, me pede uma temperatura em Kelvin, e aqui no meu diagrama a temperatura está indicada em graus Celsius, eu vou ter que converter, não é mesmo? De Celsius para Kelvin. Assim também é para a pressão. Aqui no meu diagrama eu tenho os valores em ATM, mas se ele me pedir em Pascal, quilopascal, eu também terei de converter. Então, observando aqui as nossas curvas, qual será o primeiro passo para a gente, antes de iniciar a responder as questões? Nosso primeiro passo será indicar as regiões de cada estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. Por quê? Para que isso me ajude, a não confundir na hora de responder as questões, para eu verificar aí qual curva refere-se a qual equilíbrio, Então, vamos primeiro. Essa primeira região aqui, nós sabemos que nessa primeira região indica do diagrama a fase sólida. Então, vamos colocar eu coloquei aqui um Szinho para a gente, verificar aqui que essa região refere-se à fase sólida. Essa segunda região aqui refere-se, à fase líquida do diagrama de fases. Então, vamos colocar um Lzinho para a gente ficar mais fácil visualizar. E aqui nessa última região, temos a fase gasosa. Vou colocar um Gzinho aqui para a gente também indicar qual essa região do diagrama refere-se. Lembrando que alguns gráficos, pode vir aqui nessa região, até esse pontilhadinho aqui do último ponto, a palavra vapor. E aqui, posterior, esse pontilhadinho, a fase gasosa. Por quê? Qual é a diferença entre vapor e gás? As duas moléculas estarão, desprendidas no estado gasoso e tal. Sim, estarão. Aqui também é fase gasosa, só que fase gasosa em vapor. Por quê? Porque o vapor, diferentemente do gás, quando eu aplico uma pressão, olha, preste atenção, a pressão ela vai aumentando para cima, certo? Se eu passar um tracejado, vamos seguir conforme aqui, ó. Essa linha aqui, se aumenta a pressão, ó, para cima, aumentando, aumentando. Essa região aqui de vapor, vapor de gás, ele vai conseguir, com aumento da pressão, ainda voltar para a fase líquida. E aqui nessa região, por mais que eu aumente a pressão, que é onde só tem o gás, ele não volta mais para a fase líquida. Então, a diferença de vapor e gás é que, se eu aumento a pressão, o vapor consegue voltar para a forma líquida, mas o gás, se eu aumento a pressão, por mais que eu aumente, não vai voltar para a fase líquida, vai continuar sendo gás. Então, vamos lá. Indicamos as regiões aí, sólido, líquido e gasoso. Vamos para a primeira questão. A letra A pergunta o seguinte: qual fase o dióxido de carbono, qual a fase o dióxido de carbono está quando a sua temperatura for menos 60 graus Celsius e a pressão 50 atm? Então, vamos ali para o nosso diagrama. Eu tenho aqui os valores em pressão indicado, em ATM, tem 56 ATMs aqui. Ou seja, 50 vai estar aqui um pouco abaixo. Mais ou menos aqui, não? Olha, se eu passar aqui, eu tenho mais ou menos 50 ATMs. Mas e a temperatura? Vamos passar a tracejada aqui da nossa pressão. A temperatura, se eu seguir aqui a pressão de 50 ATMs
e eu descer aqui para o eixo X, onde indica a minha temperatura, vai ser mais ou menos aqui, né? 60 atm. Aqui tem o menos 57, vem do quê? Aqui é o sentido que a nossa temperatura aumenta, tá vendo? Então, eu passo, aqui eu tenho um número negativo, né? Ou seja, minha temperatura é baixa. Se eu vou aumentando, ela vai ficando positiva. Então, lembrando lá da matemática, menos 57, menos 58, menos 59, menos 60. Ela vai vir no sentido decrescente. Por quê? Porque a temperatura está aumentando e se ela é negativa, ela está numa temperatura baixa. E esse é o sentido que ela está aumentando. Então, se a temperatura vai menos 60 é menor ainda do que a menos 57, ela vai estar mais ou menos aqui, certo? Então, vamos passar um tracejado para vocês visualizarem. Ah, ok. Então, a gente tem um ponto bem aqui. E esse ponto está em qual região do meu diagrama? Ó, presta atenção. Na região da fase sólida. Então, aqui está perguntando qual a fase, né, do dióxido de carbono nessa pressão e nessa temperatura. É a fase sólida. Simples, não é mesmo? Vamos lá, para a próxima questão. Que diz assim: uma certa quantidade de dióxido de carbono líquido é submetida a uma pressão de 56 atm e está confinada em um recipiente. O que isso quer dizer? É que o meu sistema é fechado, ou seja, eu tenho como se fosse uma vasilha fechada, né, totalmente lacrada. Se o líquido for aquecido, mantendo a pressão constante, o que é a pressão constante? Manteve a pressão inicial. A pressão inicial que ele me deu foi 56 atm. Então, a pressão manteve-se constante, não mudou. Qual o valor da temperatura em que irá ocorrer a vaporização? Tá, vamos então encontrar a nossa pressão que já deu aqui no nosso diagrama. Ó, 56 atm. Já tem até o risquinho aqui, ó. Seguimos diretão, porque ela manteve-se constante. Tá, quais são meus dados mais importantes? A pressão, que nós já encontramos aqui no diagrama, e a mudança de fase, que foi vaporização. Qual que é, né, a mudança de fase de vaporização? Eu vou ter que encontrar a curva de vaporização aqui no meu diagrama. A mudança de vaporização, como nós sabemos, é do líquido para o gás. E a curva aqui de vaporização é essa aqui, né? Onde eu tenho o equilíbrio entre líquido e gás, onde eu tenho essa passagem do líquido para o gás. Então, a minha curva de vaporização é essa aqui. Então, eu tenho que seguir a pressão de 56 atm até a minha curva de vaporização, que é a mudança que ele indicou na questão, que é aqui. Então, se eu descer aqui para o eixo X, que indica minha temperatura, leva em conta a temperatura que ele vai, né, passar pela mudança de estado de vaporização. Em vermelho, para vocês verificarem melhor. E aqui a gente tem, né, a temperatura de 20 graus Celsius. Porque se eu colocar só a temperatura de 20, vai ficar certo? Não vai ficar certo. Por quê? Porque ele quer a temperatura, e a temperatura tem sua unidade de medida, e está indicada aqui no meu diagrama que é Celsius, então é 20 graus Celsius. Ok. Passemos para a segunda. Aqui a gente tem a mesma pergunta, mas só para a gente não ser enganado pelo nosso ato visual aqui. Porque se eu tenho a temperatura de 56 atm, e aqui tem um ponto nessa mesma temperatura, e aqui eu vou, nessa mesma pressão, eu tenho a pressão de 56 atm, e ela manteve-se constante. E eu tenho um ponto aqui, o meu visual vai me informar que seria, então, nessa temperatura de 20 graus Celsius. Só que mudou. Ele está me perguntando aqui, uma certa quantidade de dióxido de carbono líquido é submetida a uma pressão de 56 atm. E essa está confinada em um recipiente. Se o líquido for aquecido, mantendo-se a pressão constante, qual o valor da temperatura que irá ocorrer a fusão? Beleza, mudou. Até aqui, beleza, né? Igualzinho. Só que aqui ele me pediu a temperatura que vai ocorrer a fusão. E esse ponto, aqui, como nós já verificamos, é da curva de vaporização. E o nosso visual, às vezes, poderia nos enganar, né? Ah, tá indicando aqui, então é 20 graus Celsius, é a temperatura certa. Mas não, por quê? Porque eu vou ter que encontrar a curva de fusão.
A fusão, nós sabemos que é a mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? Então, eu tenho que encontrar aqui o equilíbrio, né? Ó, a fase sólida para a fase líquida. Então, essa curva vai ser, então, onde eu vou, né, ter o equilíbrio entre sólido e líquido. E quando ele passa aqui, ó, essa mudança, essa é a minha curva de fusão. Então, eu tenho a pressão 56 atm, vamos seguindo, ela manteve-se constante. E ele quer saber quando vai ocorrer a fusão. A gente tem que ir até a curva de fusão e não seguir diretamente para a curva de vaporização. Então, foi até aqui. Vamos passar um tracejado para ver melhor. Eu passo aqui a minha temperatura e descer a minha pressão, que manteve-se constante, e descemos ao eixo X, que indica a minha temperatura. Ó, é mais ou menos aqui. Geralmente, quando essas questões perguntam, elas vão indicar, né, aqui mais ou menos qual é as temperaturas aqui embaixo. A gente parou num ponto aqui onde não tem, né? Eu trouxe só para vocês verem, prestarem atenção, que às vezes está indicando aqui, ó, um ponto, mas esse ponto não é o que eu quero, porque aqui ocorre a vaporização e ele está me perguntando a fusão. Mas aqui, nesse gráfico, conforme, ó, essa distância desse ponto que ocorre a fusão é muito parecido com o ponto de 20, a distância aqui do 20 ao 31 graus Celsius, certo? Então, a gente pode considerar aqui, ó, 31 menos 20, 11 graus Celsius de diferença aqui nesse espaço aqui de temperatura. O espaço praticamente é o mesmo, tá vendo? Então, se eu tirar 11 graus Celsius do 20, 20 menos 11, eu encontro aqui como sendo cerca de 9 graus Celsius. Então, vamos considerar aí como em 9 graus Celsius é onde ocorre a fusão em 56 atm de pressão. Passemos para a próxima. Uma pedra de gelo seco, dióxido de carbono, está submetida a uma pressão de 2 atm, Ela é aquecida mantendo a pressão constante, ou seja, a pressão não mudou, continuou aí 2 atm, constante. Em um recipiente determinado, em um determinado instante, começa a ocorrer uma mudança de fase. Qual o nome dessa mudança? Ou seja, ele não me deu a temperatura de quando vai ocorrer essa mudança. Mas vamos lá para o diagrama para a gente conseguir entender. A pressão é 2 atm. Aqui, o nosso gráfico tem a menor pressão indicada aqui, 5,2. Ou seja, eu sei que 2 atm é menor, não é? Então, vai estar aqui nessa região para baixo do 5,2. Olha, para vocês verem. Então, vai estar mais ou menos aqui, não é? Vamos passar um tracejado. Como é constante, ó, ele não me deu a temperatura que vai ocorrer, manteve-se constante. A linha, então, ó, vai seguir mantendo-se constante em 2 atm. Mas ele não me deu a temperatura, mas olha para você ver que interessante. A única curva que essa pressão passa é essa curva aqui. Olha, ela não entra nem com essa curva, nem com essa curva, somente com essa daqui. E qual a divisão de equilíbrio de fases eu tenho nessa curva aqui? Ó, aqui e aqui. Aqui e aqui. Sólido, gasoso. Então, a única mudança que pode ocorrer aqui é do sólido para o gás, porque eu corto em 2 atm, pressão constante, somente a curva de sólido para gás. Então, sei então que eu tenho a mudança de fase aí de sólida para gasosa. Mas ele não está perguntando de qual para qual. Ele está me perguntando o nome dessa mudança. Eu sei que quando a fase sólida passa para a fase gasosa, eu tenho a mudança chamada sublimação. Então, ela corta somente a curva de sublimação aqui, tá vendo? Do diagrama. Então, aqui. Então, a mudança, o nome da mudança de fase que ocorre nessa expressão é a sublimação. Ok, então vamos para a outra? Aqui já temos um novo diagrama, certo? Ó, considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir. E pergunta, o que representa os pontos A, B, C, D e E?
Olha que interessante. Nós temos aqui cada um dos pontos que ele quer que a gente indique. O A, o B, o C, o D e o E. Ele quer que nós nomeamos estes pontos. Então, primeiro, da mesma forma, vamos colocar aqui indicação de qual fase pertence a cada espaço dessa região do meu diagrama. Ó, tenho pressão em ATM também, temperatura aqui já mudou, em Kelvin. Então, vamos identificar as regiões de cada estado da matéria. Nessa região, nós sabemos que é o sólido, aqui o líquido e aqui o gasoso. Beleza, vamos indicando, né? Sólido, líquido, gás. Perfeito. Após indicar, então, vamos verificar o primeiro ponto que ele me pergunta, que é, né, o nome aqui desse ponto A. O ponto A está nessa primeira curva. Olha, para vocês verem, está bem aqui. E esse ponto aqui, até aqui, ela me divide a fase sólida da fase gasosa. Mas ele está pedindo para qual, né, o nome isso aqui, dessa curva que está representando. Eu tenho o equilíbrio entre o sólido e gasoso. Então, portanto, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o equilíbrio do sólido e gasoso. Então, nesse ponto, que está nessa curva, representa que eu tenho um equilíbrio entre, né, a coexistência de sólido e gás ao mesmo tempo. E essa curva aqui é a curva de sublimação, porque eu tenho a mudança de sólido para gás. Então, o ponto A é a curva de sublimação. Vamos para o ponto B? O ponto B está bem aqui. Olha, o ponto B está bem aqui. Então, vamos ver, né, qual o equilíbrio que eu tenho aqui no ponto B. Vamos passar, ó, tem equilíbrio para cá, eu tenho equilíbrio para cá e eu tenho equilíbrio para cá. Com as setinhas vermelhas para vocês verificarem melhor. Eu tenho aqui, então, o equilíbrio no ponto B da fase sólida, com a fase gasosa e também com a fase líquida. Então, eu tenho o equilíbrio das três fases do meu diagrama. Como que chama o ponto, né, em que eu tenho o equilíbrio das três fases? O ponto triplo. Então, teremos aqui o equilíbrio das três fases e por isso é chamado de ponto triplo, ou seja, a coexistência, o equilíbrio entre as três fases ao mesmo tempo. Ou seja, coexistem a fase sólida, líquida e gasosa nesse ponto B, que é o meu ponto triplo. Ok, passemos agora para a seguinte questão. Indicar qual é o nome aqui do ponto C. Ok, vamos encontrar o ponto C aqui, está o ponto C. No ponto C, eu tenho um equilíbrio entre o sólido e o líquido. Bem visível, né? Olha, para vocês verem. Vamos ficar setinha para olhar melhor. Ó, o equilíbrio da fase sólida com a fase líquida. E esse ponto eu tenho a coexistência das duas fases ao mesmo tempo. E qual que é o nome, né? Dada essa curva? É a curva de fusão, porque eu tenho a passagem, né, do estado sólido para o estado líquido, que também é chamada, né, de curva de solidificação, mas é mais utilizada a curva de fusão. Certo? Vamos para o ponto D? Qual é o ponto D? Vamos encontrá-lo. Aqui está o meu ponto D. O ponto D, eu tenho aqui o equilíbrio entre líquido e gás, não é mesmo? Vamos para setinhas para poder verificar, ó, o equilíbrio para cá do líquido e o equilíbrio para cá, onde tem a fase gasosa. Então, coexistem essas duas fases nesse ponto. Então, qual é o nome dessa curva de líquido para gás? É a curva de condensação, ou curva de, né, vaporização. Os dois são muito utilizados. E vamos para o último ponto, que é o ponto E. O ponto E, olha, ele está aqui bem no finzinho da minha curva toda aqui, ó. O último ponto. Que ponto é esse? Ó, vamos passar um tracejado para a gente verificar onde ele termina. Ele termina bem aqui. Onde eu já comentei com vocês sobre que até aqui a fase gasosa é considerada vapor. Vapor por quê? Porque ela passa, né, de acordo com que a pressão aumenta para a fase líquida. Ela consegue voltar para o líquido. Posteriormente, eu tenho a fase gasosa. E esse último ponto que divide, né, essa transferência de vapor para gás é o ponto crítico.
E nesse ponto, eu tenho ponto crítico, que tem temperaturas críticas e pressão crítica, né? E eu já deixo de ter nesse único momento aqui do meu diagrama, nesse único ponto, eu deixo de existir a fase líquida e a fase gasosa. Passa-se a existir o fluido supercrítico, que não é líquido nem gás, né? É o fluido supercrítico. E posteriormente ao fluido supercrítico, aqui, ó, eu já tenho a existência apenas da fase gasosa, onde o gás, por mais que comprimido, né, por mais que eu exerça pressão sobre ele, não vai obter, então, a mudança de fase de gás para líquida, somente no vapor. Ok, então vamos para a última questão que pede aqui. Indique quais dos diagramas de fases abaixo representa o diagrama de fases da água. Ó, verificamos aqui que temos um diagrama A e um diagrama B. Vamos encontrar a diferença entre eles? Ó, no diagrama A eu tenho pressão em função de temperatura aqui no eixo X. Ó, eixo Y, pressão e temperatura no eixo X. Normal, muda a unidade medida, né? Aqui está em ATM a pressão, aqui está em milímetros de mercúrio, e aqui a temperatura está em Celsius e aqui está em Kelvin. Mas, ok, beleza. O que nos interessa é as curvas. Vamos verificar, ó, que essa curva, ela, ó, vai para frente e vai para frente. Ó, vai para frente também igual e vai para frente. Minha curva de sublimação está crescente. Minha curva de sublimação também está crescente. Minha curva de vaporização ou condensação está crescente. E a minha curva de vaporização ou condensação também está crescente. Mas verificamos que, ó, a curva de fusão, essa aqui está crescente. E essa aqui está decrescente. Então, já achamos a diferença que nos interessa aí desses gráficos, que é essa curva de fusão. A curva de fusão aqui está crescente e aqui está decrescente. E qual a diferença do diagrama de fase da água? É a anomalia da água, chamada dilatação anômala, que faz com que a curva de fusão seja decrescente. Então, o meu gráfico que representa o diagrama da água é esse aqui, o B. Eu coloquei até um C aqui para vocês verem que, por mais diferente que eu tenha do A, ele também, ó, tem a curva de fusão crescente. Essa aqui está um pouco mais curvada e esse daqui está um pouco mais inclinada para cima, mas mesmo assim as duas continuam sendo crescentes. Quanto a da água, a gente vê que, ó, por mais que eu aumento a pressão, ó, aumenta a pressão, a minha temperatura, ao invés de crescer, a minha temperatura diminui. Então, esse aqui é o nosso diagrama de fases da água, onde ocorre a dilatação anômala da água, que a curva de fusão é decrescente. Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham entendido melhor ainda o diagrama de fases, possam tirar de letra quando tiverem alguma questão, alguma pergunta sobre esse assunto.